Bom dia, feliz sábado a todos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E hoje eu queria, antes de a gente começar a mensagem que Deus preparou para a gente nesta manhã, eu queria convidar todos aqueles que pudessem colocar de joelho, porque o Espírito Santo está me incomodando para orar para uma pessoa hoje, e ela está internada no hospital hoje. E ela não está numa situação muito favorável, mas eu creio que Deus pode fazer um milagre para aquela pessoa nesse momento. Então vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos. Senhor, eu em especial, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre hoje. Assim como o Senhor já fez vários milagres na minha vida, na vida da minha família, eu tenho certeza, Senhor, que se for a tua vontade, o Senhor pode fazer mais um milagre hoje, Senhor. Tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Senhor, visite o Ramon no hospital nesta manhã, Senhor. O Senhor sabe da necessidade daquele homem, Senhor. E se hoje eu estou aqui falando do teu amor, Senhor, é porque aquele homem se dispôs, ele juntamente com sua família, para me tirar das trevas e me trazer para a luz, Senhor. Então tenha misericórdia desse homem nesta manhã, Senhor. Visite ele, Senhor. Mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade sobre a vida dele, Senhor. A minha vontade é que ele saia curado daquele hospital, Senhor. E que em breve ele possa estar aqui testemunhando do milagre que o Senhor fez nele nesse dia, Senhor. Mas também queria te pedir uma bênção especial para mim nesta manhã, Senhor. Eu sou indigno de estar aqui para falar da tua palavra. Às vezes eu sou o pior de todos que está aqui na tua casa, Senhor. Mas o Senhor me escolheu para estar aqui nesta manhã, Senhor. Então, por favor, use os meus lábios, a minha boca, que tudo seja feito aqui, seja feito exclusivamente para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Que neste momento o Senhor me cale, Senhor. Que eu não venha falar nada da minha cabeça, nada do que eu acho, mas tudo conforme o Senhor preparou nesta manhã, Senhor. São bênçãos que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema que Deus preparou, que é um tema que a gente não costuma falar muito aqui na igreja, mas é um tema que a gente devia colocar na nossa vida. Devia ser um layout do cristão. Está lá em Juízes número 6. Amém? Aqui vai contar no contexto aqui a história sobre Gideão. Gideão era um homem muito temente a Deus, né? E Deus escolheu para libertar o povo. O povo estava cativo há 7 anos, passando por muita dificuldade. Interessante que Gideão fez uma prova com Deus ali. Ali ele pôde perguntar a Deus se realmente era da vontade de Deus, se ele fosse para a guerra ou se não fosse, né? E no verso aí 36, fala que Gideão, disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por intermédio, como dissesse, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por intermédio, como disseste. Então, o que Gideão propôs a Deus? Ele falou que ele ia pegar uma porção de lã, ia colocar num lugar lá, num campo, e ele falou para Deus assim: Senhor, amanhã se essa lã estiver molhada, mas ao redor estiver seca, é uma resposta que o Senhor está comigo, né? E mais para baixo aí fala, né? Assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Então, Gideão, na hora que ele acordou de manhã cedo, ele foi lá conferir, né? Pegou aquela lã, espremeu a lã, e a Bíblia relata que enchia uma taça de água, né? Mas Gideão ainda falou assim: eu queria mais uma prova, senhor, me permita, né? Me permita, mas eu preciso que o senhor me fale mais uma vez. Amanhã, tem mais para baixo que vai estar falando, amanhã eu quero ao contrário. Amanhã eu vou pôr a lã lá no mesmo lugar, mas eu quero que a lã esteja seca, mas em volta esteja tudo molhado, né? E a Bíblia relata que assim foi. Gideão acordou cedo, a lã estava molhada, não é isso?
A lã estava seca e em volta estava tudo molhado, né? Aí Gedeão teve a incumbência ali de levantar um exército, né, para libertar o povo. A Bíblia mais para baixo vai relatar que Gedeão conseguiu reunir 32 mil homens. É muita gente, né? 32 mil homens, né? E a hora que eles foram para um monte para fazer a estratégia de guerra ali, Deus falou mais uma vez com Gedeão e falou assim: é muita gente. Agora imagina um exército de 32 mil homens e Deus falar que é muita gente. Falou assim: você vai ter que tirar um pouquinho desse pessoal aí. E geralmente quem está indo para a guerra, o que, que a pessoa mais tem? Hã? Não estou ouvindo? O que a pessoa mais tem para ir para a guerra é medo, né? Porque ela não sabe se ela vai voltar para casa, não é isso? Então que as pessoas ali, provavelmente, muitos tinham medo, né? E Deus falou assim, ó, você vai fazer uma pergunta aí, quem está com medo? Aí todo mundo, eu. A Bíblia relata que ali 22 mil homens falaram que estavam com medo. Deus falou, pode mandar eles embora. Ou seja, só ficaram 10 mil homens, né? E no caminho Deus falou assim, é muita gente ainda, Deus. Você vai ter que tirar um pouquinho desse pessoal aí. Imagina um homem que tinha 32 mil homens, passou a ter 10. E no meio do caminho Deus falou assim, é muita gente ainda, você vai ter que tirar um pouquinho desse pessoal aí. E Deus falou com o Gideão assim, ó, você vai convidar o pessoal para beber água no rio, aqueles que pegar na mão e lamber igual cachorro, você vai levar com você. Mas aqueles que se ajoelhar para beber, você manda embora. Sabe quantos se ajoelharam para beber? 9.700 homens. Só sobrou 300 homens. Imagina um homem que está indo para a guerra, que tinha 32 mil homens, agora passa a ter 300, né? É impossível um exército desse ganhar uma guerra, né? É impossível aos nossos olhos, né? Mas tinha um comandante que era Deus, né? Deus falou que ia lutar aquela luta com ele, né? E mesmo assim, Gideão chegou. Ah, e com um grande detalhe, né? Mais para baixo ele está falando que aquele povo não levou nenhuma arma. Sabe qual que era a arma daquele povo? Era um chifre, um jarro de barro e uma tocha. E Deus ainda falou com ele assim: você vai separar esses 300 homens em três classes. Três classes de 100 pessoas. 100 para um lado, 100 para o outro e 100 para o outro. E Gedeão ficou com medo ainda. Falou assim: será que isso vai dar certo, né? Na incredulidade, igual a gente é também, a gente escuta a voz de Deus, mas a gente fica com medo no nosso coração, né? E Deus falou assim: ó, você vai lá mandar um homem lá no acampamento e ele vai ouvir um soldado que teve um sonho essa noite, vai falando que sonhou que Deus estava exterminando o exército dele. E esse homem foi lá e ouviu. E resumindo, né? Deus deu a vitória a Gideão e seu povo ali naquele momento, né? Essa história que eu estou contando de Gideão, ela é um lema que eu levo na minha vida. E eu acho que é louvável a Deus que todos nós possamos colocar isso na nossa vida, né? Toda vez que a gente for fazer alguma coisa, a gente consultar o Senhor, né? Muitas das vezes a gente consulta um irmão, consulta um médico, um advogado, mas a gente esquece de consultar o Senhor, né? E Deus gosta quando a gente coloca o Senhor à prova nesse quesito, né? Falar assim, Senhor, se for a tua vontade de eu ir naquele lugar, que o Senhor possa me mostrar. De várias maneiras Deus vai falar. E eu não poderia te contar um testemunho sobre essa história de Gideão, que é um testemunho muito importante na minha caminhada cristã e da minha família, né? Vocês me desculpem se por algum momento eu me emocionar, porque é uma história que realmente mexe muito comigo, né? O ano era 2021. Eu estava recém-batizado, eu me batizei em 2019. E 2021 começou a Covid, né? Na verdade, começou em 2020 e 2021 estava no auge a Covid, né? E quando começou a Covid, a gente começou uma luta muito grande lá em casa, eu e a Tânia, né? Porque eu não queria vacinar as crianças e eu não queria tomar vacina, e a Tânia também. Falei para ela não tomar essa vacina. Não que a gente seja melhor que ninguém, eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Mas o Espírito Santo me incomodou para que eu não pudesse vacinar a Tânia, o Miguel e a Helena e não tomasse essa vacina também. E para vocês entenderem o contexto desse testemunho, o Miguel é uma criança cardiopata. Ele nasceu com metade de um coração. Ou seja, para a medicina, o Miguel ia nascer e ia morrer. Hoje, para a honra e para a glória de Deus, ele está completando 14 anos de idade. E toda vez que a gente ia no médico, sabe o que o médico falava? Se ele pegar Covid, ele vai morrer. Não vai resistir. O coração dele não vai suportar uma Covid. E mãe, geralmente, é mais preocupada do que o pai, né? Eu fui uma pessoa, quero deixar bem claro que eu não desafiei ninguém, né? Mas eu era uma pessoa que eu não usava máscara. Não usava de jeito nenhum mesmo. Via em todos os lugares sem máscara. Mas eu decidi entregar a vida da minha família na mão do Senhor. Do Senhor. E começamos essa batalha lá em casa sobre a vacina. A Tânia queria dar a vacina aos meninos, e eu não queria dar, e queria dar, e não queria dar. Até que a mãe da Tânia ligou para a Tânia e falou assim, ó, se eu fosse, você não vacinava as crianças, não. E decidimos não dar vacina para as crianças, né?
Eu lembro que era um sábado à noite, a gente saiu para fazer um lanche, e a Tânia pegou aquele lanche, e a hora que a Tânia cheirou, a Tânia não estava sentindo o cheiro daquele alimento mais. A Tânia já começou a ficar angustiada, falou assim, ó, eu tô achando que eu tô com Covid. E veio domingo de manhã cedo, o hospital ligou para a Tânia, falando o resultado do exame, que deu positivo, e a Tânia naquele momento, sabe o que a Tânia decidiu? Ela decidiu entrar pro quarto e ficar isolada. Falei com ela, Tânia, não faz sentido você se isolar, porque se a Covid chegou no nosso lar, provavelmente eu tô contaminado, o Miguel tá contaminado, a Helena tá contaminada. Aí ela falou, não, eu vou preferir me isolar. Ela é mãe, né? Isso é um sentimento da mãe. Toda mãe se preocupa mais do que o pai, né? E eu lembro quando a Catane entrou para aquele quarto ali, passou alguns momentos, o Miguel começou a arder em febre. Começou a passar muito mal, mas muito mal mesmo, mas muito mal. Já melhorou, né, Miguel? Graças a Deus, né? Tive que bater no quarto, falei, Tânia, infelizmente vai ter que sair do quarto mesmo. Presta atenção, se tiver Covid, já passou para todo mundo. Não adianta a gente fazer mais nada. O que a gente pode fazer é orar a Deus, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, né? Ainda quem fica sem um aqui em casa, mas que seja feita a vontade do Senhor, né? E eu lembro, irmão, que a Tânia saiu do quarto e a Tânia ficou muito emocionada. E no final da tarde ela falou assim: eu quero muito levar o Miguel no médico, eu quero ir no médico. Eu falei, não, tudo bem, nós vamos no médico, mas antes disso a gente vamos orar, né? Ajoelhamos na sala lá e oramos. Eu orei, a Tânia, a Helena orou, o Miguel orou, a Tânia orou, e eu encerrei a oração e vamos para o hospital, né? Só que a gente tem um costume lá em casa, se a gente vai almoçar, a gente ora. Se a gente vai sair, a gente ora. Se a gente ir no carro, a gente ora. E a hora que eu entrei dentro daquele carro, eu fiz mais uma oração, baixei a cabeça ali, fiz uma oração com o coração tranquilo. Falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer com a minha família daqui para frente. Sinceridade, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu queria entregar a vida do Miguel nas tuas mãos. E para confirmar que o Senhor está comigo, eu queria agora que a gente chegasse naquele hospital, uma médica mulher pudesse atender o Miguel. Veja bem a oração. Uma médica o quê? Mulher pudesse atender o Miguel. E eu lembro que a hora que eu falei, em nome de Jesus, amém, o inimigo rapidamente ele se levantou. Quer deixar bem claro que não que a Tânia seja o inimigo, né? Mas às vezes ele usa as pessoas. Na hora que eu falei um amém, a Tânia falou assim: você orou desse jeito, porque você sabe que naquele hospital só tem mulher. Eu falei, ó, Tânia, eu orei desse jeito e nós vamos desse jeito. Tá orado desse jeito, vai desse jeito. Eu lembro que nós chegamos naquele hospital lá e a hora que eu entrei assim na salinha onde que os médicos estavam atendendo, a hora que eu olhei assim, tinha uma mulher sentada e outra mulher sentada. Eu falei, filé, né? Tudo beleza pra mim, né? Deus atendeu a minha oração, né? Mas o médico falou assim: ó, você vai pra essa quartinha aqui e vão ficar isolados. Você, sua família, e um médico vai passar lá pra te atender. Opa, médico, pensei, né? Mas tá então, tranquilo, né? E eu lembro que a hora que a gente entrou nessa salinha, passou o primeiro médico, abriu a porta, falou assim: bom dia, boa tarde, tudo bem? Aqui tá o paciente, tal, tal, tal. Não lembro o nome da criança, mas era outro nome. Aqui tá o João? Não, aqui não tem o João, não. Aqui só tem o Miguel. Fechou a porta. Passou mais um pouquinho, vem outro médico, um homem, abre a porta. Aqui que tá o fulano? Não, aqui só tem o Miguel. Aí na terceira vez eu lembro que uma mulher abriu a porta e falou assim: aqui que é o Miguel? Eu falei, Deus seja louvado, né? Obrigado, Senhor. Eu já estava com o coração tranquilo a partir daquele momento, porque Deus já tinha me respondido que ele ia curar o Miguel, ele ia cuidar do Miguel, né? Mas é interessante que Deus mandou dois médicos homens, você sabe por quê? Pra Tânia ver que naquele hospital também tinha médico homem, né? E interessante naquela noite, todas as pessoas que atendeu o Miguel foram mulher. A moça que fez o raio-x era mulher, a enfermeira era mulher e a médica era mulher. Resumindo, nós fomos para casa, Miguel tá aí, para quem falou que não ia resistir a uma Covid, tá aí, firme e forte, igual o prego no angu. Mas por outro lado também, não foi bom, porque a Tânia ficou muito mal. Quase que eu perdi a minha esposa. Quase, quase, quase. E daquele dia em diante, a Tânia começou a passar muito mal. Ela teve que ser internada, 30% do pulmão estava comprometido. E ela passando muito mal lá em casa, muito mal, muito mal, muito mal, ela decidiu, eu vou para o hospital, eu vou me internar. Falei, que seja feita a vontade do Senhor, né? E eu lembro que ela foi para aquele hospital naquela noite, e me ligou de lá e falou assim: ó, o negócio não tá muito bom, não. Os médicos falaram que meu pulmão tá comprometido 30% e eu vou ficar internada. E eu queria muito que você viesse aqui e trazer algumas coisas para mim. Eu falei, não, tudo bem, eu vou ir, mas antes disso eu vou orar a Deus, né? E onde a gente morava lá, eu tinha um quarto que eu fiz separado para orar a Deus, né? E eu lembro que naquela noite eu orei a Deus e saiu essa passagem de Juízes 6, falando sobre Gideão, né? E aquela noite, mais uma vez, eu ajoelhei e orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, me permita mais uma vez, eu pedi ao Senhor que pudesse me responder se a minha esposa vai sair do hospital com vida ou vai sair morta daquele hospital, mas eu queria que o senhor me respondesse, por favor. E eu lembro que eu fui lá de casa no hospital, uma caminhada longa, de carro, escutando louvor. Acho que foi as horas mais difíceis da minha vida, aquele que treino passava. E eu lembro que a hora que eu cheguei
Perto do hospital era uma rua que descia assim, ó. E só para vocês terem uma ideia, eu esqueci de um grande detalhe que não pode passar despercebido. A minha oração foi assim, ó, Senhor, eu estou indo na porta daquele hospital. Mas a resposta que o Senhor vai me dar se a Tânia vai sair daquele hospital com vida, eu quero que o Senhor prepare uma vaga na porta do hospital para mim. Na porta. É como se eu tivesse orado aqui e falado assim, Senhor, eu estou indo lá na Avenida 1º de Junho, de frente àquela escola, e eu quero que o Senhor deixe uma vaga na porta daquela escola para mim, 8 horas ou 9 horas da manhã. É fácil achar uma vaga ali? Pois então, essa foi a minha oração. Eu fui nessa oração. E eu lembro que a hora que eu estava chegando no hospital assim, na descidinha, o Regis tem até a foto aí, a primeira foto, ali. Tá vendo onde está o mouse ali, ó? Eu tava naquela rua lá descendo ali tem um semáforo. E onde tá essa lixeira aqui, já começa a ser a porta do hospital. E eu lembro que eu tava parado naquele semáforo ali, ó, o sinal tava fechado. Veio um rapaz, um carro naquela direção ali, e tinha uma vaga na esquina. A hora que eu parei o carro no sinal, eu falei, ah, beleza, né? A vaga que eu pedi tá na porta do hospital, né? Mas aquele homem saiu da avenida e não tinha como ele não parar nessa vaga, não. Olha lá pra você ver. Era só ele ir reto e parar do lado da lixeira ali. Mas aquele homem começou a fazer manobra e o suor escorrendo no meu rosto. Eu falei assim, a vaga que eu pedi a Deus está aí. E o homem tentava de tudo quanto é jeito, para lá e para cá, para lá e para cá, tentar colocar o carro naquela vaga e não conseguia, não conseguia. Eu lembro que aquele homem arrancou, falei, obrigado, Senhor, por eu ter deixado essa vaga aí. E a hora que eu desci a rua e virei, sabe o que que aconteceu? Não tinha uma vaga, não, tinha três. Eu pude escolher qual vaga que eu ia parar o carro. As fotos aí, ó. A segunda foto, essa era uma vaga, aquela esquina era outra vaga, mais uma. E essa aí era a terceira vaga, e agora é onde que eu parei o carro, lá. Aí, tá vendo a porta do hospital lá? Foi aí que eu parei o carro. Ou seja, eu estava com o coração aliviado. Subi e falei, Catânia, ó, o negócio é o seguinte, eu orei a Deus, viu, antes de sair de casa, e Deus já me deu a resposta. Você vai sair daqui com vida ou vai sair morta, né? E eu lembro que a Catânia ficou angustiada, o olho cheio d'água, né? Então me conta, então, mas me conta a verdade. Falei, ó, pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho você está em casa curado, para honra e para glória de Deus, né? Mas eu lembro que aí eu passei por uma consulta naquela noite, e a médica que estava consultando a gente lá, ela falou comigo assim, ó, eu preciso conversar com você. Eu falei, tranquilo, tudo bem. Eu queria entender o porquê que você não tomou sua vacina. Sua esposa está quase morrendo no hospital e mesmo assim vocês decidiram não tomar essa vacina. Eu lembro que naquela noite eu falei com aquela médica assim, ó, eu não sei o que vai acontecer com a minha família. Eu tenho a certeza que a minha esposa vai voltar para casa, porque eu orei a Deus antes de sair de casa e ele me deu a resposta que a Tânia vai voltar para casa. Mas eu decidi entregar a minha vida na mão do Senhor. Que seja feita a vontade de Deus. Eu lembro que aquela mulher falou assim: você é um louco, você tem que confiar na ciência. Eu falei: não, eu prefiro confiar no Senhor. Ainda que a minha família morra, que eu morra, mas eu prefiro confiar em Deus. E eu lembro que aquela médica falou assim: eu vou pedir o seu exame de Covid, e enquanto o seu exame não ficar pronto, eu não vou embora. Eu já vou largar serviço agora, mas eu vou esperar o seu exame ficar pronto. E o exame demorava umas 5 horas para ficar pronto, mais ou menos. E eu falei: não, tudo bem, pode fazer o exame que a senhora quer sim. E aquela médica naquela noite ela falou comigo assim: você confia demais em Deus. Não tem lógica o ser humano acreditar num ser que nem nunca viu. Você já viu Deus? Eu falei: não, nunca vi, mas eu confio nele. Aí eu falei com ela, mas assim, aí eu perguntei para ela naquela noite: e a senhora confia em quê? Ela falou: eu confio na medicina. Eu falei: já que a senhora confia tanto na medicina, então tira a máscara e me atende, né? Se a senhora propôs, eu posso ficar sem máscara aqui também. Não, de forma nenhuma. Aí é um insulto contra a medicina, eu não posso fazer isso, e parará, pororô. Mas eu vou esperar o seu exame ficar pronto e eu quero ver o que vai acontecer com você. Eu lembro que eu fiquei naquele hospital ali umas 5 horas mais ou menos para fazer esse exame. E o exame ficou pronto, eu fui caçar essa médica, não achava essa médica. Eu lembro que a hora que eu passei numa salinha do lado assim, essa médica tava, ela disse: vem cá que o seu exame ficou pronto. Sabe qual que é o resultado do seu exame? Eu falei: minha senhora, o resultado não me importa. O que importa é que Deus vai fazer a vontade dele na minha vida. Se for para me viver, é que eu viva. Mas se não for, que Deus possa me tirar também dessa terra. E aquela médica falou assim: seu resultado deu positivo para a Covid. Mas eu queria muito te dar um abraço. Realmente, hoje eu pude ver o poder de Deus na sua vida. Eu lembro que aquela noite eu dei um abraço naquela senhora, ela chorou bastante, dei um livro para ela. Não sei, mas ela me fez uma promessa naquela noite, ela falou: eu vou ler esse livro, eu prometo para você que eu vou ler esse livro. Ou seja, eu não sei qual que foi o propósito da Covid no meu lar, né? Às vezes foi para me levar no hospital para testemunhar com aquela moça, né? O que que Deus quer nos falar hoje nessa manhã, né? Será onde nós estamos colocando a nossa confiança, né? Porque daqui para frente, irmão, nós vamos passar por momentos muito difíceis na nossa vida. Muito difícil, mas muito difícil mesmo. Será que nós vamos colocar nossa esperança na medicina ou será que nós vamos colocar nossa esperança no Senhor? Esse é o meu desejo, tá? O desejo que Deus quer para nós essa manhã é que nós colocamos a nossa esperança sempre no Senhor. E a próxima foto aí é a Tânia saindo do hospital com alta lá. Para a próxima,
Esse foi o dia da alta da Tânia. Eu, Miguel e a Tânia, né? Esse Deus que a gente serve, irmão, é esse Deus. É um Deus vivo. Ele quer fazer milagre na minha vida, quer fazer milagre na sua vida, mas basta a gente fazer igual o Gideão, entregar nossa vida na mão do Senhor. E lembre-se de orar a Deus, fala assim, Senhor, eu quero trocar de carro, será que é da vontade do Senhor? Faça uma oração a Deus, fala assim, Senhor, se for da tua vontade, eu vou chegar naquela agência agora e eu quero um carro branco e vai estar na frente da agência. Mas faça isso em espírito, que o inimigo também escuta, né? Então, ore em espírito, baixe sua cabeça ali, clame a Deus em espírito. Esse é o meu desejo. E lembre-se de orar pelo Ramon. O Ramon, ele não está numa situação muito boa, não. O Ramon já esteve aqui pregando. E o Ramon foi a pessoa que, juntamente com a família dele, juntamente com o Espírito Santo também, né? Me tirou das trevas, né? Para eu estar aqui hoje, né? Ele dedicou tempo para ensinar a Bíblia para mim, para minha esposa, para minha família. Eu era um homem que detestava crente, né? E hoje eu estou aqui falando do amor de Jesus, né? Hoje eu estou vivendo o amor de Jesus na minha vida, na vida da minha família. Interessante como que Deus prepara a gente, prepara as pessoas, né? Deus preparou o Ramon para poder levar o evangelho lá em casa. Contar um pouco aqui, mas vai ser bem breve. E como eu falei, eu era uma pessoa que detestava crente. Eu tinha pavor de crente. Se você falasse de crente comigo, eu ficava bravo, mas bravo mesmo. E eu e o Ramon, nós trabalhávamos numa feira juntos. Eu tinha uma barraca aqui, e o Ramon tinha uma barraca onde a irmã está mais ou menos ali. E a gente brincava muito. Eu lembro que um domingo, na hora que terminou a feira, o Ramon falou comigo assim: queria muito te convidar para uma semana de oração que vai ter na minha igreja. Falei com ele assim: a sua igreja é de crente? Ele falou: com sua cabeça é de crente. Falei: pois então, vamos continuar só na amizade. Por que eu tinha esse trauma, irmãos? Porque a Tânia sempre gostou mais de ser cristã, né? Mas eu nunca fui cristão, na verdade. Na verdade, eu nunca tinha aberto a Bíblia, não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus. E eu era um homem que a Tânia às vezes colocava um louvor lá em casa para escutar. Sabe o que eu fazia? Eu abria o DVD e quebrava o CD da Tânia. Pensa pra você ver que homem que eu era, hein? E olha onde Deus me colocou. A Tânia às vezes ia ouvir um louvor, eu abria o CD e abria o DVD e quebrava o CD. E eu lembro que a Tânia e a irmã dela uma vez me insistiu tanto, mas tanto para que eu pudesse ir na igreja, eu fui nessa igreja de crente. E eu lembro que naquela noite eu estava disposto a ouvir do amor de Jesus. E sabe o que eu escutei desde a hora que eu entrei até na hora que eu saí daquela igreja? O pastor só falava de dinheiro. E precisa comprar isso, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. E eu lembro que o Ramon, naquele convite que ele me fez no domingo, ele, sabiamente usado pelo Espírito Santo ali, ele perguntou: mas por que você tem esse pavor de crente? Aí eu falei com ele, né? Eu falei que eu fui na igreja uma vez de crente, e aquele povo pediu dinheiro do início até na saída. Ele falou assim: pois eu vou te propor um negócio. Eu vou te levar numa igreja de crente. Se o dia se pedir dinheiro dentro dessa igreja, eu saio junto com você. Eu falei: de crente que não vai pedir dinheiro? Ah, quero conhecer. Não existe, não. E ele falou comigo: ó, vou fazer um negócio melhor ainda. Eu vou fazer um estudo bíblico lá na sua casa. Pode ser? Falei: tá feito. Que dia? Quinta-feira, 8 horas da noite. Só que aí eu tinha a tarefa de contar pra Tânia que eu ia levar um pessoal crente lá em casa para falar do amor de Jesus, né? Como que um homem que detestava crente ia levar um crente para dentro de casa, né? Eu lembro que deu domingo eu não falei nada, deu terça eu não falei nada, quarta eu não falei nada, quinta-feira eu não falei nada. Eu falei assim: ou eu desmarco com o Ramon, ou eu vou ter que ter coragem de falar com ela que eu vou trazer um pessoal, né? Pensei, mas como eu dei minha palavra pro Ramon, eu vou falar com a Tânia. Tânia, você arruma um lanche aí que o pessoal vai vir à noite aí, falou que vai falar de Jesus. Eu queria muito escutar sobre esse Jesus que ele vai falar. Lembro que a Tânia ficou feliz e falou: não, pode ficar tranquilo, não, vou fazer um lanche. Aquele estudo durou 6 meses lá em casa, para honra e para a glória de Deus. Aquele estudo ele começava ali 8 horas da noite, terminava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A gente ficava ansioso querendo conhecer. Eu lembro que o Ramon chegava lá e eu queria conhecer a Bíblia no mesmo dia, mas ele falou: calma, pode ficar tranquilo que eu vou te apresentar tudo. E eu tinha uma oficina de moto muito grande lá em Santa Luzia, e o dia que eu mais ganhava dinheiro era no dia de sábado. Era o dia que eu mais ganhava dinheiro naquela oficina, era no dia de sábado. E eu lembro que quando nós chegamos no estudo do sábado, eu falei com o Ramon assim: se você me mostrar na Bíblia onde está escrito que eu devo guardar o dia de sábado, a partir de hoje eu nunca mais vou trabalhar no dia de sábado. Eu lembro que eu estava sentado aqui, a Tânia sentada do meu lado, aí Efigênia, a esposa do Ramon aqui, o Ramon aqui, e eu pude ver ali, o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu entendi que eu não poderia trabalhar mais no dia de sábado. Eu falei com o Ramon assim: pois a partir de hoje eu nunca mais vou trabalhar no dia de sábado. A partir do próximo sábado a minha loja vai estar fechada. Eu lembro que o Ramon coçou a cabeça e falou assim: pensa direitinho, porque é uma decisão muito difícil que você vai tomar. E a Tânia apertou minha perna e falou: pensa direitinho, porque é de lá que vem o nosso sustento. Eu falei: ó, se Deus está falando que é desse jeito, é desse jeito que vai ser, então. Eu lembro que naquele sábado, foi o primeiro sábado que eu fechei a loja, e minha oficina era embaixo da casa. Eu morava em cima e minha loja era embaixo. Mas o inimigo, ele é muito sujo, irmão. Ele não deixa a gente na moleza, não, né?
Ele tenta nos derrubar de todo jeito. Eu lembro que aqui naquele sábado eu fiquei em casa o dia inteiro, deitado dentro do quarto, mas eu lembro que nunca vi tanta gente bater no meu portão igual naquele sábado. Aí bateu gente demais, e aí na minha cabeça ia passando, tipo assim, nossa, eu deixei de ganhar 50, deixei de ganhar 100, fui fazendo aquela matemática. Por fim eu falei, Tânia, se alguém bater na porta aí, você fala que eu não tô aqui, que eu vou estar aqui só amanhã. Eu lembro que foi o sábado mais difícil que eu já passei na minha vida. Não passava a hora, mas não passava de jeito nenhum. Mas passou o primeiro sábado, pra honra e pra glória de Deus, eu resisti, né? Aí veio o segundo sábado. Mas sabe o que aconteceu na segunda-feira, gente? O que vocês acham que aconteceu na segunda-feira lá na loja? Hã? Não vendi nada. Nada. Sabe o que que é? Nem mosquito passava na oficina. Era uma das oficinas mais movimentadas que tinha lá em Santa Luzia. Terça-feira também, nada. Quarta, acho que nem a Tânia estava passando na porta. Quinta, nada. Sexta, ninguém. Sabe o que que eu fiz no sábado? O que que vocês acham que eu fiz no sábado? Fechei a loja, né? Eu lembro que eu fui no supermercado na sexta-feira antes do pôr do sol com a Tânia, com dinheiro assim. Pra honra e pra glória de Deus, nós nunca passamos necessidade de nada, não passamos falta. Esse Deus que eu tô falando, ele nunca deixou eu mendigar meu pão, sempre teve alimento meu lá, mas eu lembro que naquela sexta-feira eu fui no supermercado com o dinheiro contado. Falei com a Tânia assim, ó, você pega o que precisa para amanhã. Domingo Deus vai prover. Mas pega o que você precisa para amanhã. Eu lembro que o dinheiro foi a conta certinho. Falei, como se fosse hoje, falei com a Tânia assim, ó, o que eu tenho é R$ 50, vai lá e compra o que precisa para nós comer amanhã. Domingo Deus vai prover o que nós precisamos. E sabe o que aconteceu no domingo? O que eu vendia num mês, eu vendi numa semana. Esse é o Deus que nós servimos, né? E por que que eu estou contando esse testemunho, né? Deus preparou o Ramon, né? Para que pudesse levar a mensagem lá em casa, evangelizar eu e minha família. E nós decidimos tomar a decisão de entregar nossa vida na mão do Senhor. Eu e a Tânia decidimos batizar, apresentamos a Helena, apresentamos o Miquel. E sabe qual que foi o primeiro ministério que Deus me deu na igreja dele? Sonoplastia. Olha que Deus maravilhoso, né? Um homem que quebrava CD, agora tinha que colocar o CD para tocar, né? Olha onde que Deus me colocou, né? Mas as coisas aconteceram. O Ramon está numa enfermidade muito difícil. Aos nossos olhos, é uma enfermidade muito difícil mesmo. Passa mal com problema de rins. E Deus me trouxe aqui para Divinópolis, eu não sei por quê, né? Ainda não tenho a resposta por que que eu estou morando em Divinópolis. Por que que eu larguei tudo para estar aqui em Divinópolis? Mas desde o dia que eu coloquei meus pés aqui nessa cidade, eu tenho sentido o poder de Deus na minha vida. Deus tem preparado tudo aquilo que eu tenho precisado. E, sabe, eu não recebi uma notícia muito boa. Vocês desculpam a minha emoção, mas realmente isso mexe muito comigo. A mãe é como se fosse um pai para mim. E sabe, a gente estava com um casal lá em casa fazendo um pôr do sol. E a conversa estava muito boa. A gente ficou lá, mais ou menos de 5 da tarde até umas 11 horas da noite, falando do amor de Jesus. Eu lembro que a Tânia ligou o telefone, né, no sábado passado e tinha uma notícia lá que o Ramon não estava muito bem. Que o Ramon falou que ia passar dessa vida para melhor. Que ele ia descansar no Senhor. Era 11 horas da noite e o Espírito Santo, naquela noite, ele me incomodou para que eu pudesse ir lá naquele hospital. Saí daqui de Divinópolis 11 horas da noite, mas ir lá no Ramon visitar ele. Eu lembro que o irmão que estava lá em casa, eu falei com ele, ô irmão, eu preciso de um favor seu, eu preciso que você vá lá em Belo Horizonte comigo de companhia, porque eu durmo no volante de noite, eu não consigo dirigir de noite, e era 11 horas da noite. Eu tinha acordado bem cedo no sábado, estava bem cansado, mas eu preciso ir lá no Ramon. O Espírito Santo está me incomodando para me visitar o Ramon. E eu lembro que aquele irmão se dispôs a ir lá comigo em Belo Horizonte. Eu orei bastante a Deus, montei no carro, e a hora que eu estava entrando no carro, sabe o que que Deus me incomodou? Falou assim: leva o azeite. Você vai ter que ungir o Ramon nesta noite. Eu lembro que eu estava lá fora e. Obrigado, Marcelo. Eu lembro que eu já estava saindo e eu voltei. Oi, mano, esquenta a cabeça, não. Obrigado, Deus abençoe, viu? Eu voltei para buscar o azeite. Eu lembro que eu cheguei no hospital, o Ramon estava numa situação muito difícil, estava na fila esperando para ser atendido. Ele chegou naquele hospital 8 horas da noite, e era meia-noite, quase 1 hora da manhã, e não tinha sido atendido ainda. Eu fui com ele, ao Ramon, eu preciso te falar um negócio, o Espírito Santo me incomodou para que eu viesse aqui te ungir. Você sabe o significado da unção melhor do que eu, né? E provar e ver de hora que passou ali,
Eu até me emocionei, porque só tem dois significados a unção, né? Ou é para descansar, ou é para levantar, né? Mas eu creio, Ramon, que a unção que Deus levou para você, né, no sábado passado, naquela noite, vai ser para te levantar. E daqui uns dias você vai estar aqui contando seu testemunho. Para a honra e para a glória de Deus. Eu lembro que eu ungi aquele homem naquela noite, muito emocionado. Foi a primeira vez que eu ungi alguém nessa vida. Foi uma coisa muito bacana, foi muito legal. E eu lembro que a partir do momento que eu ungi o Ramon levantou. Amém? Para a honra e para a glória de Deus. O Ramon está bem, está debilitado, mas eu tenho certeza que Deus vai restituir a saúde dele. Então, irmão, pode crer nesse Deus. Esse Deus que eu estou servindo, pode crer nele que ele não vai falhar. Ainda que pareça que o mar não vai se abrir, que o faraó vai nos alcançar, mas confie no Senhor. Entregue o teu caminho no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus abençoe a cada um de vocês, esse é o meu desejo nesta manhã. Perdoa aí pelas emoções, mas realmente não tem como segurar. Que Deus nos abençoe, nos capacite e lembre de colocar a esperança no Senhor. Somente em Deus. Nada mais nessa terra. Coloque a sua esperança em Deus. Nosso irmão vai louvar mais um hino. Enquanto ele louva aí, eu queria convidar você, né? Fazer uma reflexão da sua vida aí, né? O que que a gente está precisando melhorar na nossa área, né? Eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar na minha área ainda espiritual. Tenho certeza que cada um de você também tem, né? Então, nesse momento, é hora de você baixar sua cabeça aí, escutar esse hino, pedir perdão a Deus, às vezes, pelos erros que a gente comete durante o dia, né? E entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tá aí o Miguel, o grande milagre que Deus fez na vida desse rapaz. Uma criança que nasceu com metade do coração, está aí com 14 anos. A medicina falou que não ia engordar, ele acima do peso. A medicina falou que não ia andar, ele corre. A medicina falou que não ia poder mergulhar e não sai debaixo da água. Ou seja, esse é o Deus que eu sirvo. Pode confiar que ele é fiel e justo para fazer a boa obra que ele nos prometeu. Que Deus nos abençoe, irmão.